Fala, galerinha. Vamos começar aqui agora um novo podcast. Eu, o apresentador Ademir Magalhães, o apresentador Gabriel Pereira. Os entrevistados. Claro. Se apresentam. Vamos falar sobre a vida do jovem, questões políticas, sociais, socioeconômicas, pressão dos pais, questões racistas, tudo que envolve a sociedade atual. Então tá bom, vamos começar. Brenda, o que você acha sobre questão sobre a pressão que os pais impõem aos jovens? Você sente isso? Você conhece pessoas que já sentiram isso? Olha, essa pressão eu vou falar bem a verdade, já senti. Eu sei que eu sou de boa, assim, mas eu já senti já essas pressões, né, que os pais impõem sobre os filhos, você tem que estudar, você tem que ser melhor, não sei o quê, não sei o quê, e realmente isso pode acabar desgastando o jovem, já que o jovem, bom, a maioria dos jovens tentam, né, ter um desempenho bom, porém às vezes acontece de decair e os pais querem cobrar muito, né, sobre isso. Você, Eduardo, quer coisa completar? Não, eu acho que sim, é uma questão muito séria. Os pais também não podem deixar de lado totalmente a educação do filho. Porém, também acho que cobrar demais, colocar um peso acima do que o necessário no seu filho, pode sobrecarregar ele e aí sim fazer ele ter um rendimento menor de escola. Tem alguma coisa completar, meu querido professor Gabriel? Sobre esse tema, eu diria que é algo mais que os pais precisam, ao invés de estar só colocando esse peso sobre eles, teria que estar ajudando eles, dando apoio também. Futuro de coisas pessoais. O que É, você quer ser no futuro? Qual sua é, projeção de sonhos? dos Qual você desejos. quer que seja a sua vida? Futuro. Olha, eu tinha pensado, minha vida no futuro, assim, é ser arquiteta. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu gosto muito de desenhar e também me encontrei muito nas artes 3D. Eu achei muito massa isso. Só que agora fazendo curso de, de edificações, né, que eu tô vendo como essa parte da arquitetura, eu vi que tem muito matemática, muito exata, e eu não sou muito boa com isso. Eu percebi, eu sou mais de humanas. E desde pequena, eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Eu adoro escrever. Me dá uma redação, eu passo aqui ó, rapidinho. Eu adoro fazer isso. Enfim, Eu acho que não tem nada pré-definido antes. Porém, eu acho que eu vou trabalhar numa área mais da psicologia, como a Brenda, humanas, sou totalmente humanas. Então, qualquer área de exatas, para mim, é muito complicado. Mesmo fazendo eletromecânica, é uma coisa que que eu não deixo tanto com exatas, porque eu sempre, que nem a Brenda, fui de ler, escrever, e nunca tive números, contas, etc. Então, acho que, por agora, psicologia, mas no futuro, não garanto. percebi também que meu raciocínio, assim, eu não sei se eu poderia falar que meu raciocínio é lento, né? Eu não pratiquei muito, mas eu realmente gosto mais da parte da humanas, né? Tanto também que eu gosto de artesanato, eu gosto de coisinhas mais assim. E agora eu tava pensando, talvez eu quisesse ser professora. Professora, eu adoro explicar, quando eu explico pros outros, além de eles aprenderem, porque muita gente já falou que eu falo bem, que eu explico bem, que dá pra entender, compreender, né? Então, quando é questão de falar, né? Eu gosto bastante dessa parte, né? Então, tipo, por exemplo, até palestras que eu faço no livro, esses dias eu fiz uma palestra e o pessoal adorou. Tanto que muita gente falou que entendeu uma coisa que poderia ser simples, né? Mas conseguiram entender por causa que eu expliquei, entende? Então, além de eu ensinar os outros, eu consigo ensinar a mim também. Isso é muito bom. Aproveitando o gancho de humanas exatas, então, eu acho que eu e a Brenda escolhemos a humana porque a gente sempre gosta de ir fora da caixa. Nunca ficar, sei lá, eu acho muito assim, tá? Um mais um é dois, ponto. Não tem como você pensar sobre aquilo, você refletir sobre aquilo. E na humanas, não. Na humanas, qualquer tema tem diversas opiniões, tem diversas pessoas que podem comentar, diversas classes sociais. Não é exata, não. A exata é aquilo e ponto final. Eu acho que é por isso que eu e a Brenda escolhemos mais a área de humanas. E por isso que o nome é exatas, porque é exato. E a gente gosta de sair, né, fora da caixinha. Tanto que filosofia eu me destaco um monte. Eu adoro filosofar, eu gosto de pensar. É uma maravilha. Você tipo, ficar fora da nossa criatividade. Isso. Eu, infelizmente, prefiro área de exatas, sempre fui mais área de exatas, matemática, física quando tinha física, mas agora programação, tudo que envolve exatas, eu sempre fui sempre muito melhor. Tipo, tirando em português. Português de humanas, eu sempre fui meio ruim. Mas em português sempre foram bem ruins. Isso aí é familiar. Meu irmão, minha mãe, meu pai, todo mundo, minha família, todo mundo é bom em exatas e mediano em humanas. Isso é, tipo, isso é de família. Todo mundo é filho de ser bom em exatas. Você, Gabriel. Tem, só queria acrescentar, né, que
Eu preferencialmente gosto mais de exatas, porque para mim é algo mais simples, assim, depende. Não só por ser mais simples, só que eu, eu gosto, assim, também de humanas, só que eu não, a parte de pensar fora da caixinha, eu não consigo desconfiar disso, não consigo falar para outras pessoas, sim, mas gosto de ficar por dentro, então, Sim, sim. Essa é a mesma dificuldade que eu tenho, igual você tem dificuldade, né? Que sobre se esbanjar, igual você falou, né? Eu também tenho dificuldade. Meu raciocínio parece que é lento, Eu não consigo, não entra na minha cabeça. a gente não consegue aceitar que, por que eu mais mando isso? Esse negócio de dizer algo muito exato me deixa agoniado, eu gosto disso, eu gosto de refletir sobre algo. Minha matéria favorita é história, porque a história tem diversos pontos de vista. Para uma pessoa de baixa renda pode ser uma coisa, uma pessoa de mais sítio pode ser outra, uma escola particular é uma, federal é outra. Isso é legal. Então eu gosto de algo mais humano. Umas relações interpessoais entre as pessoas, relações. E acho que é isso que vai a gente gostar mais de humanos. Eu prefiro exatas, porque, tipo, que você pensa uma coisa, foi ter ponto final, não tem mais o que pegar nessa. Muitas pessoas no passado, filósofos, gregos, Sócrates, matemática, eles falaram, isso é isso. Eu gosto assim, eu gosto desse tipo de coisa. Uma coisa ela é pré-determinada e não tem como mudar essa coisa. Eu me sinto mais, como fazer, confortável, sabendo que não, tipo, se eu fiz isso, tá de acordo com o que aquelas pessoas disseram, não tem como eu errar. Eu tô certo porque aquelas pessoas estão vendo esse pensamento, também estavam certo. Matemática, programação, se round código, tudo não sai nada. Física também. Prefiro assim, saber que o que eu estou fazendo é certo, porque as pessoas do passado tiveram esse pensamento, de que aquilo ali é o certo. Então, se for mudar, é inalterável. Como eu precisar? Pode falar. E uma coisa também que eu gosto muito é quando tem aquelas questões, principalmente em português, que fala de sua opinião. Começando assim, pronto, já pode saber que é um texto que eu vou escrever. De tão dificuldade. Eu prefiro questões que são mais exatas, principalmente mais caixistas. Que, tipo, Objetivos, né? é bem objetivo, assim. Que tem o certo e o errado, não tem o meio termo. Eu não gosto dessa, tipo, meio termo. De, tipo, ter meio errado e meio certo. Eu gosto de estar certo ou estar errado. Eu prefiro muito mais exatos. Tirou isso, né? Sobre esse Pois é, e tanto que em questão de opinião, quando o professor passou pra gente, professor de português, né, passou pra gente em questão de, vai lá e escreva a redação do Enem. Quando eu vi que só tinha 30 linhas, eu falei, como que eu vou falar de um assunto? Só dá pra escrever em 30 linhas. Isso daí foi difícil pra mim, tá? Eu tive que trabalhar bastante, porque ali é bem objetivo. Você tem que chegar direto ao ponto. Aí você coloca já a introdução, desenvolvimento e já a conclusão. Isso pra mim me deixou agoniada, que eu adoro escrever um monte. Se eu pego pra escrever, eu não paro nunca mais. A gente não deixa a gente explorar o que a gente quer, outros pontos de vista, daí que não é só o nosso, a gente quer colocar outros pontos, como se fossem outras pessoas, aflorar nossa criatividade nisso. Você, tipo, além da pessoa, você falou que tem muitas pessoas, seus pais, mas você conhece pessoas que têm. Você consegue conciliar sua vida escolar, atividades, obrigações, projetos, sua vida pessoal, coisas que você quer fazer, esporte que você vai praticar, passatempo, jogar, essas coisas, no computador. Você consegue conciliar essas duas vidas? Sabe? Porque, nossa, principalmente em questão de esportes. Se eu pudesse, eu faria todos os esportes do mundo. Porque, assim, eu adoro me exercitar. Eu sou uma pessoa que eu, o tempo todo, eu tô me exercitando. Tanto que eu quase não tenho tempo livre. Porque é como se eu quisesse fazer tudo. Eu gosto de fazer crochê, eu gosto de ler, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer. A todo momento eu tô fazendo alguma coisa. E agora, depois que eu entrei na vida do IFRO, o IFRO contou contou com muito meu tempo. Quase não tem tempo mais pra nada. Eu tô na escola. Tanto no dia de contraturno também, que, por exemplo, dá pra mim fazer outras coisas, eu não consigo. Tanto que esse dia de contraturno eu tenho que deixar de ir na academia, continuar na escola, né? E também, outra coisa é que esse ano eu queria começar a voltar a fazer ginástica rítmica, né? Que eu adorava fazer isso daí, flexibilidade, tudo. E pra mim só tem horário na segunda e na quarta. Então, quarta tem contraturno e já não dá. Só que assim, eu sei que eu falo isso daí como se fosse uma coisa ruim, mas eu tenho certeza que no futuro esses, como falo, né? Arrependimentos. Esses esses tempos, né, que eu digo perdido no esporte, alguma hora no futuro vai me ajudar muito em questão do meu desenvolvimento, né, do meu desenvolvimento pessoal e também, exatamente. É, no meu caso, eu passo mais do que um dia na escola o dia todo. Eu passo segunda-feira,
quarta-feira e quinta-feira, porque eu me envolvo com muitos projetos da escola. Então, a escola gasta basicamente 100% do meu tempo, eu gasto na escola. Faço, pode ver que a briga toda quarta-feira eu tô lá, toda terça, toda quinta-feira eu tô lá, por esse teatro, quinta, segunda-feira também, quinta turma. Então, meu tempo é muito reduzido. Então, eu fazia vôlei, eu tive que parar o vôlei, por causa de que eu não tenho mais tempo. Então, a maioria das minhas atividades que eu faço, eu acabo fazendo na escola. Então, eu aproveito muito dos materiais da escola para conseguir fazer minha vida pessoal e a vida pessoal e a escolar ser uma só. Então, não tem como eu distinguir as duas. A minha é só uma só, a minha vida pessoal é da escola e a escolar também, a escolar em casa, então tudo uma mistura. Eu não consigo conciliar porque as duas são uma só. Exatamente, tanto que eu, por exemplo, eu gosto de fazer, né, as minhas encomendas. Tem muita gente que me pede, né, encomenda de crochê, tudo. Você pode perguntar até pro Eduardo, ele sabe. Eu levo pra fazer na sala de aula. Quando eu tô com tempo livre, alguma coisa assim, eu pego pra fazer. Porque se eu não fazer e eu tenho prazo daquela encomenda, eu não consigo entregar. Porque durante a semana não tenho tempo, eu não consigo. Eu tenho que fazer tarefa, eu tenho trabalho. Ainda mais quando chega nas 2 últimas semanas do trimestre, que são eu digo as semanas terroristas, né? Porque a gente tem, ao mesmo tempo, tem trabalho, tem prova, tem atividade, é tudo ao mesmo tempo ali. E tanto que essas 2 semanas, esse último bimestre, eu deixei de ir na academia total. Eu fiquei 2 semanas sem ir porque eu não tinha tempo. Tempo reduzido, assim. Eu basicamente eu ficava na escola o dia inteiro e chegava em casa só pra dormir, no outro dia já tinha que ficar na escola de novo. Ai, se que da casa e mora na escola, basicamente. E são os planos da casa como hotel pra dormir. É, tipo isso. Mas assim, eu sei que isso daí talvez algum dia vai no futuro, né, pra eu ter uma faculdade, pra eu. Nossa vida acadêmica, né? Eu tenho certeza que isso daí vai ajudar. E vai ter mais recursos na nossa vida no futuro, a gente ter um pagamento melhor das nossas opiniões, a gente conseguir ter um currículo melhor, não só físico, mas como pessoal também, o mental. Porque nessas tempos que a gente passa na escola ou fazendo as atividades, a gente acaba não ficando muito tempo no celular. Então isso a gente acaba afastando a gente da tela e fazendo a gente viver, literalmente viver, porque o celular ele não vive, a gente foca nele, a gente fica só nele. E com esses afazeres que a gente tem na escola, etc., então a gente acaba sem tempo e acaba se comunicando mais, tendo mais relações com os amigos. Exatamente, essa questão do celular, eu fiquei muito feliz depois que eu percebi isso. Porque no dia de contraturno, eu acho que eu nem toco no celular. E é uma coisa, assim, pra mim é maravilhoso. Porque quando eu tava de férias, nossa, eu tava muito nas redes sociais, eu tava muito no celular e eu fazia nada. E depois que eu percebi que no dia de contraturno, né, quase não pega celular, essas coisas, eu percebi o quanto que nosso tempo é grande. Nosso tempo é gigantesco e a gente tem como aproveitar ele melhor do que só ficar nas telas. Depois eu vou tá. Se for adicionar assim, essa parte de viajar, você ajustar o seu tempo, né? Eu sou uma pessoa que tem, eu acho, pelo menos eu tenho um grande privilégio de ter um tempo assim de sobra. Eu não tenho tantas coisas a fazer, tipo, ainda não, eu não estou fazendo academia, né? Essas coisas, mas eu tento muito, no caso, eu estou tentando entrar em projetos, assim, para ocupar esse tempo. Por causa que eu sou uma pessoa que não tem tanto foco. Eu meio que preciso de uma ordem para fazer as coisas, senão eu não consigo me direcionar, no caso. Sim. E é muito bom, é importante eu ter isso por causa que eu não vou perder o meu foco no celular. Por causa que eu também estava tentando fazer meus treinos diários, assim. Faço academia, mas eu faço treininho diário, né? Pra se manter em forma. Só que daí eu fico lá, passando o celular. Quando vejo, já passa 2 horas. Exatamente, eu não sei porque eu tava tão presa no celular. É vício? Gente, é um vício, exatamente. Assim, eu sempre priorizei muito os livros. Eu adoro ler, só que depois de um tempo pra cá, eu percebi que eu quase não tomo mais um livro. E ler é tão bom, mas quando eu vou ver, eu já tô no celular e. Ah, É isso. A questão de celular, por eu e o Gabriel sermos de informática, informática vai ser o nosso curso vai muito mexer em tela, em computador. Tipo, isso daí também é meio impossível a gente não ficar muito tempo com o computador. Sim, sim. Porque o nosso curso envolve isso, envolve mexer com o computador em tela. Questão de tempo livre, depende. Porque quando eu tô com o pai, deixa eu ter mais de um dia, passo uma semana com minha mãe, eu sou com o pai. Quando eu tô com meu pai, eu tenho muito pouco tempo livre. Eu ajudo meus irmãos, ajudo as pessoas de casa. Quando eu tô com minha mãe, eu tenho mais tempo livre. Porque eu chego em casa, minha mãe tá trabalhando, eu tô sozinho em casa, só eu e meu irmão. Então, eu tenho bastante tempo livre. Geralmente,
Então foi muito importante que um professor que estava fazendo curso da Senai, de um cadastrando no de computadores. Que ele falou, pessoas que mexem com informática, pessoas que mexem com tecnologia, elas trocam o dia pela noite. Pessoas que mexem com tecnologia, programadores, podem ver, fazem muito mais à noite. Tipo, de dia eles dormem, de noite fazem muito mais. O professor falou, né, na época de pandemia, ele dormia de dia e fazia tudo que ele tinha que fazer de noite. Ele falou que os programadores, eles que mexem com informática, eles conseguem se sair melhor muito mais à noite. E puxando um gancho para outro assunto que aqui, que é você declarou Gabriel, você for roubar, que, tipo, em questão de saúde, redução do hospital, essas coisas. Meu professor que falou isso, falou um assunto muito importante, que eu não me foquei tanto, mas me deu base. Que é um assunto muito importante para mim, que é de informática, o Gabriel, da Amanda, que é a questão de ergonomia. Você sabe o que é ergonomia? Sim, estudei legislação. Sabe o que é? É tipo, você, tá, eu tinha problema muito isenta, ficar assim o dia inteiro. Eu tentando comer que você não é isenta, mas meu coluna é muito torto. Tem muito dor na coluna, dor no pescoço, porque às vezes a coluna é torta. Também tem dor no joelho, mas aí por causa do Muay Thai, que eu treino Muay Thai. Mas a ergonomia é você tirar um tempinho, você fazer como um exercício, ou novamente, você não ficar todo mundo como eu, os ossos muito duros. Eu não sei que, essa pessoa que é de informática, ela passa o dia inteiro sentada na frente do computador, é muito mais importante para você isso. Porque você não pratica nem esporte físico, você só fica sentado o dia inteiro, estudando e-mail, fazendo programação, no caso. E, tipo, essa questão de ergonomia é muito importante para você poder. Você não ficar lascado, você fica lascado. Também, também tem entrando questão de não dormir muito, você entra na questão de saúde mental, que é, o sono é uma coisa extremamente importante para sua mente. Ajuda muito a você raciocinar, descansar. E como eu falei antes, o professor disse, e eu concordo, eu consigo ter ideias, mexer em códigos, eu sou muito mais ativo à noite, eu consigo fazer tudo melhor de noite. Eu durmo de dia e faço tudo de noite. Ontem, eu sempre fui dormir 4 da manhã. Corri fazendo um monte de coisa de noite. E durante todo dia das férias, eu fazer assim. Meia-noite, 1 da manhã. E durmo de dia. Eu vou dormir 1 da manhã e acordo. 8, 10 horas, e volto a computador. Porque eu estou em casa da minha mãe. Eu não tenho o que fazer. Meu avô lá do Baracura, meu pai é praticamente perigoso. Então eu fico em casa, observando a rua. E, querendo ou não. Explorando a cidade que ela vai evoluir. Explorando a faixa financeira, estudando os perigos. Então, uma coisa que você gosta, eu por aí. E é isso. Sobre essa questão de saúde, eu acho que eu consegui implementar essa saúde na minha vida cotidiana, diariamente mesmo, por causa que eu sou uma pessoa muito sedentária. Isso eu admito. Eu sou extremamente sedentário. Ano passado eu fui vôlei, mas eu falei, né, que eu tive que sair, então eu tive que aprimorar isso de outra forma. Por causa que de academia, eu tô tentando encaixar isso na minha rotina. Porque é muito difícil que a academia não é uma rotina, eu tenho que fazer academia todo dia, ter que encontrar turno e fazer muito tempo na escola. Então eu consegui colocar ela no meu ciclo diário, tendo que ir em escola de bicicleta. Porque eu não moro tão longe da escola, e ir de bicicleta ajuda muito. E é uma coisa diária, eu tenho que ir pra escola, então que é, resolver dois problemas de uma vez só. Então isso facilita muito. Exatamente o que o Eduardo tá falando. Eu também vou de bicicleta todos os dias pra escola. E esse é muito bom por causa que, principalmente, o parque ecológico tem a subida e a descida. A subida, principalmente, eu adoro colocar na marcha mais pesada que tem pra mim poder trabalhar, né? Trabalhar a perna. Só quando eu faço exercício de perna na academia, que no outro dia eu tô quebrado, que não dá, né? Mas isso daí pra mim já é um cardio, né? Que eu já faço de manhã, logo cardio, e daí à tarde se eu puder, eu vou na academia. E daí, pra mim, meu dia tá completo. E o que o Adam falou em questão do sono, olha, o sono, ele pra mim não, pra todo mundo, é muito importante. E assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo dormir de tarde. Não sei porque eu deito, eu não consigo dormir de tarde. E lá. Também não, tipo, quando eu vier à noite, eu durmo de manhã. Sim. Então, eu não sei. Aí, tipo, de manhã é escola, e daí à tarde é academia, é fazer em casa as coisas lá, tudo mais. Daí chega à noite, parece que só à noite que a gente tem tempo livre, que a gente quer inventar tudo, né? Daí antes, eu lembro que eu conseguia dormir umas 8h30, 9 horas. Eu deitava na cama, conseguia dormir. Agora,
Agora eu tô dormindo umas 10, 11 horas da noite. E acaba que eu sempre acordo às 5h30 da manhã, então não chega a dar as 8 horas de sono, dá 7 e pouco, né, de sono. E principalmente a gente que é adolescente, a gente tem que ter um sono regulado, sono bom. Porque daí no outro dia a gente não acorda cansado, a gente acorda disposto, a gente fica bem melhor no outro dia se ter um pouco de sono. Isso é muito importante. Pra tudo, porque você já acorda, sua mente já tá ali fresquinha pra você poder estudar, você poder fazer tudo. Porque se você acordar com a mente pesada, você dá sono, você não vai prestar atenção, você não vai conseguir pegar o conteúdo, não vai conseguir. Ah, Em dia de escola, eu estudo mais cedo, faz frequência, durmo tarde, acordo cedo, sei que isso é um problema, mas. Não, muito bem, tá? Bom, nesse tema, né, de, sei lá, saúde, né? Só acrescentar um pouquinho mais sobre dormir, né? Eu tento sempre acalmar um pouco, né? O meu horário de produtividade, né? Que a gente tem isso, é mais de noite mesmo. Se eu teria que, já teria que alterar isso. Mas eu tento sempre dormir pelo menos mais 10 horas, assim, e acordar. Ainda tô atrasado, dormir umas 7 horas e meia, assim, mas ajeitando isso. Acordar 5h30, tomar uma aguinha fria na bolsa, que ajuda. É um negócio para focar é o que eu preciso. uma coisa que ajuda também bastante a ter uma boa noite de sono é você largar as telas, qualquer tela. Pode ser televisão, pode ser computador, celular, largar as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. E daí fazer alguma outra coisa que relaxe sua mente. Porque quando você pega, né, nos aparelhos eletrônicos, né, antes de dormir, tipo, você tá lá mexendo nos aparelhos eletrônicos, depois de um segundo você vai dormir. A sua mente, ela fica agitada, né? Ela fica acesa. Por quê? Porque te conduz aqui. Por isso que quando a gente vai dormir, a gente gosta de algo mais calmo, menos luz branca, né? Essas coisas. Isso ajuda muito. Coisa interessante é você, se você não consegue, né, meio que tirar o celular, assim, do celular, é você pegar, meio que deixar uma musiquinha assim de calma, assim, que você gosta, e deixar ele virar para baixo, para não ficar a luz, assim, daí você só, pô, já tá, assim, Você relaxa. relaxa. Eu até percebo, quando eu vou dormir assim, relaxada, né? Que antes de dormir, eu gosto de pegar um livro pra ler, né? Que isso também me relaxa. Pegar um livro pra ler, você fica até com sono ali, fica assim, ó, por mim agora. Isso daí também ajuda muito, né? Igual você falou, né? Música calma, né? Música calma, uma leitura boa. Também pode ser uma meditação até também, que ajuda. Aí eu até percebi, né? Quando você fica relaxado, você dorme tão bem. E daí você não fica acordando durante a noite. Eu, pelo menos, não acordo, né? Durante a noite. Ou você pode dar esse tempo que você, antes de dormir, pra fazer algum hobby seu. Porque, por exemplo, a Brenda, ela foi da amigurumi, foi no crochê. Então, esse tempo aí, ela tá até à noite. Ela não quer mexer na tela, não quer ficar bem tranquila. Ela pode começar a fazer os crochês dela à noite, até quando ela sentir sono. Quando sentir sono, ela vai dormir tranquila, relaxada. Você consegue fazer o hobby e consegue dormir tranquilo. Outra coisa que ajuda muito também na saúde é você criar uma rotina, né? Durante a semana toda você criar uma rotina. Por exemplo, de manhã é escola, beleza? Aí depois do almoço faço tal coisa, não sei o quê, daí como tal coisa. A rotina, ela é muito importante, porque isso ajuda você a regular e você não ficar perdido, né? Quando você tem uma rotina já certinha e você seguir ela, você também fica bem mais relaxado, porque você não vai ter aquela preocupação excessiva, tipo, o que eu vou fazer hoje? Não sei o quê, será que será que tem que fazer algum trabalho, alguma coisa assim, que você não fica, né, assim, agitado, né? Você tem uma rotina e essa rotina pode ajudar muito, tanto na saúde mental, quanto na Questão de fazer amigo, ser sociável, você conseguir chegar e conversar com pessoas. Você, tipo, eu não conheço o Eduardo, suponhamos. Eu chego e começo a falar com o Eduardo, conversar de boa com ele. Eu consigo fazer isso, eu consigo conversar com pessoas que eu não conheço, eu consigo me forçar, eu consigo criar uma atividade de maneira até que bem rápida. Consigo conversar com pessoas que eu não tenho tanta intimidade. Consigo como posso explicar? Costumo conversar com pessoas que eu não conheço há tanto tempo de maneira legal, bacana. Você tá falando com as pessoas que mais falam nas que você realmente vai conhecer. Eu e a Brenda. Então, eu e a Brenda, a gente fala muito.
Mas, tipo, muito, muito mesmo. Então, você pode ver quando vai eu e a Brenda, não vai ter um silêncio, sempre vai ter um dois falando. Você pode ver que cada assunto a gente demora uns 5, 10 minutos pra falar. Porque a gente fala, eu e a Brenda, a gente fala bastante, a gente conversa bastante. Então, por esse motivo, a gente é muito sociável. Ano passado, no sexto ano, não era tanto. Daí foi evoluindo. Cada primeiro médico, eu acho que todo mundo é a parte mais sociável possível. Eu converso com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sempre. A Brenda, desde que conheci ela, a Brenda fala. Daí juntou os dois. Daí quando eu e a Brisa, a gente conversa com qualquer pessoa, qualquer, não importa, seja velho, novo, não importa, a gente fala muito. Então, por mim, assim, a gente simplesmente, eu sou extrovertido, mas a gente Brisa me sei. Claro. Olha, eu desde pequenininha, eu sempre falei muito, tá? Minha mãe sempre chamava de papagaio, de matraca, de ursinho. Fala demais. Eu, tanto que hoje em dia, em casa, eu tenho que falar, eu falo bastante com meus pais, tudo, daí meus pais falam, Brenda, chega. Aí quando eu termino de falar com eles, eu falo com meu irmão cansa, aí eu vou falar, eu lembro que na escola, quando eu acho que do sétimo ano, sexto, sétimo ano, na época que eu não tinha muitos amigos, você tem uma noção, eu conversava com uma garrafa, eu conversava com a parede, É verdade. eu também gostava de. Eu dava nome pro caderno. Eu escrevia no caderno, dava nome pro caderno. Eu lembro que o nome do caderno era Fluff. E eu começava a criar diálogos ali com o caderno para conversar. Parece que eu tinha essa necessidade de conversar. E tanto que minha mãe fala que eu sou um alto-falante. Eu não canso de falar. Eu falo, falo, falo. E parece que não cansa. Se deixar, eu sou desse jeito. Também questão de ser sociável, né? Amizade. Amizade, nossa, vamos supor, você eu não conheço, quando eu acabei de conhecer. Eu tô aqui conversando com você, já sei que eu tô entendendo já, entendeu? Eu sou muito de boa em questão de amizade. Qualquer pessoa assim, cumprimentou, oi, quem é você? Não sei o que, já tô sabendo, já Sim. fico bem de boa com isso. É uma coisa que você tá falando. Não. Eu sou uma pessoa meio fechada, assim. Sim. É que depende muito. Se eu convivo com uma pessoa, assim, quando dia principalmente na escola, assim, essa rotina, né, diária, eu costumo me abrir mais, mas com uma pessoa de novo. Tô do lado de uma pessoa nova, vou dar oi. Não consigo, eu sou fã. Cara de sério. Outra coisa só um ponto que eu queria colocar aqui é que também ser sociável é comprovado, tá, por estudos, que ser sociável vai te ajudar para a vida inteira, principalmente no futuro. Porque quando a pessoa é sociável, ela consegue ter esse ciclo de amizade, essas coisas, a pessoa fica, como que eu posso falar? É, é mais feliz, é mais calma, porque ela tem esse ciclo, ela consegue falar. Não sei explicar muito bem. Vamos pegar isso aqui, história de superação. Pra finalizar, né? Foi bom, né? História de superação. Foi história de vida também. Pode começar lá, isso aí enquanto eu vou pensando. Eu tenho muitas, mas a principal da minha vida é o fato você conseguir lidar com emoções de uma criança não estava preparada para lidar. E pelo que minha mãe teve um câncer, só terrível, quando era muito novo mesmo. Então, tipo, eu sempre desde pequeno eu tive que lidar com isso. Não lembro o ano exato, mas eu sei que foi em torno de mais de 4 anos, mais de 3 por aí. Tá. Eu fiquei 3 anos, minha mãe viajava muito velho, viajava para treinamentos. E eu acabava ficando com muitos parentes. Então eu tive que me virar. Então acho que uma história de superação eu consegui ter passado por isso sem ter algum trauma. Porque realmente nessa fase eu consigo ter algum trauma sequer. Eu consigo superar isso tranquilamente. Eu consigo lidar com isso. Então acho que isso. A minha é isso. É algo que o pessoal explica. Olha, quando fala história de superação, a minha história de superação, eu acho que é em questão de escola também, já que a gente está nesse ramo, que assim, eu acho que, eu falei que eu sempre fui uma pessoa sociável, né? Mas eu não sei porque eu sentia que eu tinha muitos amigos, mas nenhum que fosse realmente de confiança. Eu conversava com todo mundo, mas se fosse para alguém vir conversar comigo, ninguém vinha. Aí eu me sentia meio que excluída, né? Solitária, sei lá. Tanto que eu nunca tive um grupinho. Comecei a ter um grupinho assim de amigos mesmo, que eu considero amigos mesmo, foi ano passado, no novo ano que eu comecei a ter. Por isso que eu falei tanto que eu conversava com caderno, com a parede. Porque, eu não sei, eu me sentia solitária, mas sabia que muitas pessoas gostavam de mim. Então,
sentia isso. E daí, hoje em dia, eu aprendi a lidar com isso, né? Eu aprendi que nem todo mundo precisa gostar de você. Tanto que eu lembro que uma época eu tentava muito agradar os outros. Eu fazia de tudo para agradar todo mundo e eu não queria que ninguém ficasse de mal comigo. Porque eu falava assim, não, se a pessoa ficar de mal comigo, eu não vou mais conseguir ser amiga dela, não sei o quê. E eu lembro que eu queria agradar muito. Eu tentava agradar de qualquer jeito, qualquer pessoa. Se a pessoa fala assim, ah, você tá com uma ponte, eu não tava numa ponte pra agradar aquela pessoa. Do jeito que eu era, sim, eu não duvido nada. Do jeito que eu era, e eu também me cobrava demais. Eu me cobrava demais em questão de tudo. Tudo que eu pegava pra fazer, eu queria ser a melhor muito rápido. E isso não era bom pra mim. Tanto que isso, eu não percebia, mas desgastava a minha saúde mental. Porque se eu tirasse. Eu lembro uma vez que eu fiz uma prova e eu tirei 9,9, vale 10. Eu chorei. Eu chorei horrores, eu era muito perfeccionista, essa é a palavra. Meu pai também, ele é muito perfeccionista. Só que depois, com o tempo, eu aprendi a relaxar e entender, né, sobre isso. Tanto que hoje em dia eu tenho amigos, eu sei que eu conheço todo mundo, eu tenho amigos, só que eu sei que são só alguns que realmente são de confiança, né? Eu vou falar assim. E eu adoro ter amizade, né? Eu antes também eu me apegava muito às pessoas. Hoje em dia eu já não me apego mais tanto. Porque talvez, tipo, hoje eu posso ver você, amanhã talvez eu nem veja mais, ou depois de um tempo. Então, eu aprendi a lidar com isso, e pra mim isso foi uma conquista muito boa. Eu acho que tipo, tem uma história de superação, assim. Uma, assim, por uma dificuldade extremamente grossa, e eu tipo, faço. Eu acho que é muito mais é por isso. Eu sempre fui uma pessoa que lidou muito bem com as coisas. Minha mãe, por exemplo, me ensinou muito a fazer isso. Eu era bem zoado, porque eu era. Eu sou ainda uma pessoa. Gostava de ser um sítio dá. Você acha que eu sou engraçado, você assim, você fica com esse sorriso de bobão, vamos dizer assim. Aí você falou, ah, bobão, ah. E a minha mãe falou, não foi isso, foi isso. Minha mãe se falava muito bem, que eu não precisava ligar pra nada. Tudo que as pessoas falavam, eu não precisava ligar. Vamos falar uma linguagem mais informal, tinha que ligar o foda-se. Eu não sei se isso. Eu tinha que ligar o foda-se para todas as pessoas diziam e eu não gostava. Eu tinha que não existia. Fingia que não acontecia. Né? Tipo, eu acho que eu tive uma satisfação muito grande. Eu nunca tive um problemão que eu consegui superar. Eu sempre tive os problemas que não eram nada muito grande. Você falou em questão do foda-se, eu lembrei de um livro. Tem um livro chamado A Sutil Arte do Ah, Foda-se. Eu sei que essa palavra é feia. Eu sei, eu entendo. Só que esse livro ensina muito a você não ligar tanto o que os outros acham. Antes eu ligava muito o que os outros achavam e isso não era bom, porque eu tenho que estar satisfeita com o que eu faço, né? Não com os outros. Os outros. eu também estava assim, tipo, meus seios estudor. Até eu me comecei a falar isso. Ela falou isso pra mim e eu percebi que ela estava certa. Que os outros falam, isso não é muita importância. Você, tipo, não deve ligar nada que os outros falam. Um amigo próximo em si. Te fala uma coisa. Uma coisa pra você tentar assim, melhor, uma crítica construtiva. Você tem que levar o que fala em conta. E tá tentando te ajudar. Pra você ser uma pessoa melhor. E eu entendo isso. E outra vez eu tentava isso, eu achava que toda pessoa falava muito a sério. Nossa, ele falou isso, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que melhorar muito pra agradar essa pessoa, eu tenho que mudar o meu Eu jeito já de fui ser. assim. Não, hoje não. Hoje, quando a pessoa fala, eu ligo. Já sabe assim. E você? Eu, cara, me Então, Gabriel. sobre história de superação, eu acho que eu não tenho muita coisa a dizer. Eu não sei, não tenho certeza se isso é superação, mas eu sinto que algumas escolhas que eu fiz na minha vida, assim, que realmente selecionar amizades, tipo, pegar pessoas boas, assim, me mudaram o meu caráter. Que eu lembro da minha mãe sempre dizer, você era tão agitado, hoje eu sou totalmente diferente. Tipo, fofo. Eu até um pouquinho de sucesso. Agora, pra finalizar, o é mais importante. Olha, Olha, Não, o que é mais importante, o mais importante aqui. O que você está achando da. Qual vamos aqui mesmo? Esqueci agora. sim. Não, não podcast. Não, o do vídeo não. Não, A feira do Cicobi. A feira do Cicobi. Cicobi, Cicobi Agro. Agro Show. Agro Show. Cicobi Agro Show. Vocês estão mano, assim, Acho que o que vocês estão achando do Cicobi? Eu não sei qual é essa palavra. Fala, por favor. Bem, o que vocês estão achando do Cicobi Agro Show? eu acho que eu achei que explora bastante aspectos, então explora bastante a criatividade, desde a agropecuária, do artesanato. Então, acho que é bastante. É muito grande.
é uma miscigenação de culturas. Então, agrada todo mundo. Acho que é isso. A palavra que agrada todo mundo. Eu tô achando muito legal isso daqui. Eu sei que eu acabei de chegar há pouco tempo, mas o que eu já vi, pra mim, nossa, é muito legal. Consegui ver várias coisas, tanto que eu tava lá na área dos animais, eu vi insetos, eu vi fóssil, vi muitas e muitas coisas, e é muito legal. E também vi aqui a parte dos artesanatos, vi coisas que eu me identificava. Isso eu achei muito massa. E outra coisa também que eu tô gostando desse ano, que eu acho que foi o melhor ano aqui pra mim, foi participar desse podcast. Eu acho que eu nunca tinha participado de um podcast, eu tô adorando participar disso. Tá sendo incrível. Em questão de campeonato Wolf, né, todo mundo, realmente dá todo mundo. Tipo, eu sou uma pessoa que testa muito por informática, questão de tecnologia, programação, jogos. E tinha um estante para jogos, programação, e aí eu achei muito da hora. Também tem negócio de animal, boi, vaca. Eu peguei um gavião na mão, tem brinquedo, praça de alimentação, negócio de boi. Eu vi também um amigo meu, tava trabalhando no negócio, fazer curso 13 anos, Matheus. São muitas coisas muito variadas. Que todo mundo pode vir aqui, pode se divertir, vai olhar. Ah, gostei disso, tem um Lego ali. Tem o próprio negócio da Infra aqui de Mineiro, que é de submel. Que daí expectativa colorado, que os animais, o inseto que você falou. Que o Eduardo falou, na verdade, é muito da hora. Alguma coisa a acrescentar, Gabriel? Ó, confesso que quando eu cheguei aqui, eu vim meio que forçado nos meus pais. Só que quando meus amigos chamaram para entrar meio que de penetra nesse podcast, mudou completamente minha visão sobre esse evento. Eu tenho a primeira parte ali da frente não chega igual, não sou muito fã, assim, não é muito minha praia. Meu pai até gosta, assim, de coisas maquinárias, assim, mas eu sou dessa área. Mas essa parte, né, dessa, é muito. Como você disse, né? Uma miscigenação de cultura. Isso. E é isso, galerinha. Vamos finalizar o podcast. Vamos agora o seu querido apresentador, Adam Miller Magalhães. E o seu querido apresentador, Gabriel Ferreira. vamos encerrando o podcast. Então, diga adeus, meus queridos entrevistados. Tchau, tchau pra câmera. Ah, Tchau.